Olá, eu sou a Kenia Maciel, sou professora de Hatha Yoga e estou na TV Relacionamento também. Salve, salve, galera! Hoje começando Girando com Suzy Aires com um bate-papo muito bacana, muito interessante com a doutora Gillian Alonso. Agora acertei. Sim. É proprietária de uma empresa de tecnologia. Qual o nome? É a Food Finder. Eu deixo ela falar porque eu não consigo falar, gente. Então é assim, né? Food Finder. Bonito nome. E a gente vai falar sobre uma série de coisas muito bacanas que é restaurante dá lucro? Você já pensou em abrir um restaurante? Vamos descobrir com a doutora se restaurante dá lucro. É uma pergunta difícil de ser respondida assim, sem contextualizar. Porque, claro que dá lucro, né? A gente está vendo aí vários restaurantes, embora tenhamos passado por uma pandemia cruel em que houve, né, Nossa, um muito restaurante fechamento, fechou. Restaurante tradicional de São Paulo fecharam. E agora estamos retomando, então a gente está vendo aí um ressurgimento de restaurantes, novos empresários se lançando nesse mercado e também alguns que conseguiram sobreviver, né? Então, respondendo a sua pergunta, dá lucro? Dá lucro sim, só que é necessário que haja uma série de cuidados, procedimentos e uma profissionalização na gestão. Esse é o grande desafio, né? Por exemplo, vamos montar um restaurante, Suzy? Vamos? Então, eu A gente cozinho, entra naquela euforia de montar um restaurante. né? Então, às vezes fala assim, bom, olha, minha mãe sabe cozinhar muito bem, ela faz uma macarronada maravilhosa, né? Então, ela vai para a cozinha, né? A gente monta um restaurante, eu vi uma casa bacana, com um aluguel bem interessante, razoável, a gente pode abrir um restaurante. Normalmente, esse é o primeiro erro de quem quer montar um restaurante. Sim. Por quê? Porque você está pensando em você, na sua casa, na sua mãe. E no seu sonho, no caso. Exatamente. Mas não está pensando em cálculos, em... Exatamente. Para você montar um restaurante, ele é um negócio, né? E ali envolve investimento, envolve contratação de pessoas, envolve aquisição de máquinas, equipamentos, profissionais. Porque uma cozinha, gente, de restaurante não é como a cozinha da gente. Começa por aí, entendeu? São todos equipamentos grandes, profissionais. E não vem com essa, não. Quanto menor o restaurante, menos gasto, que não existe isso. É verdade. Estou errada? Não, exatamente. Porque o que acontece? Se o restaurante é pequeno, ele tem uma capacidade pequena, você tem um limite de receita. Então, você não vai conseguir trazer a receita necessária para justificar os seus custos, né? E dentro dos custos, o peso do aluguel é bastante significativo. Então, algumas casas que são tradicionais, casas antigas, em que o proprietário também era proprietário do imóvel, tem um pouco mais de vantagem em não precisar ter que investir no aluguel. Mas isso é raridade, né? Isso é raridade. Então, na maioria das vezes, um negócio você deve locar um espaço que seja compatível com o ambiente, que seja compatível com o público que você quer atingir e que possa orientar o cardápio a partir dessas demandas. Então, a ideia de vamos montar um restaurante, vou levar minha mãe. Não adianta você montar um restaurante francês
Exemplo, num bairro italiano. Você até pode pensar, mas veja bem, é necessário fazer uma pesquisa de mercado. Tem que fazer a pesquisa de mercado, né? Esse é o segundo erro, né? É quem não faz uma pesquisa de mercado para saber o que comporta aqui, que público que está aqui na região, qual é o nível socioeconômico dessas pessoas para que elas invistam no seu entretenimento em frequentar um restaurante. Logística é importante, se é uma área comercial ou não. Então, para isso, as pessoas elas têm como se utilizar dos serviços, por exemplo, do SEBRAE, do SENAC, são entidades essas que têm muitos cursos, possuem consultores que prestam serviço para os pequenos negócios. Então, gente, o interessante é você fazer esses cursos para você entender o mercado, como funciona, entender como é. Não é assim, eu vou abrir um restaurante, minha mãe cozinha, meu pai fica no caixa, meu irmão fica vendendo vinho. Não funciona assim, amores. Você até pode ter um negócio Mas familiar. para o SEBRAE, né? Exatamente. Você pode ter um negócio familiar e isso culturalmente é interessante. Mas o que acontece geralmente é que as famílias acabam tendo seus próprios conflitos. Sim. Né? Isso impacta nos negócios. E também a questão de, eu não preciso saber mais, eu não preciso fazer um curso, eu não preciso aprender alguma coisa. Ou ainda você pode ter uma pessoa que não se responsabiliza por aquilo. Aquilo lá é da cozinha, eu cuido do salão. Quando na verdade, Isso. Então esse já vamos dizer, um terceiro erro, né? Você interpretar como se estivesse na sua casa em família para poder ter um relacionamento em família quando deveria ser um relacionamento profissional, muito embora possam ser parentes, possam ser uma família. Você sabe que eu andei percebendo uma coisa muito interessante, muitos donos de restaurante estão pegando os pais, e tudo jovens, muito jovens, tipo 34, 32, garotos mesmo. E eles pegam aquilo com uma garra, com uma vontade, que ele faz o negócio crescer. Vou dar um exemplo, Rafael do Augusto. Pegou o Augusto do pai e começou a bombar. O outro, que eu lembro, o nome é o dono do Bambu Musical. Lembra o Bambu Musical, que era em Janópolis, que os pais da gente ia lá para dançar. Ele fez uma reforma no restaurante, ele aproveitou a pandemia para reformar todo o restaurante e ficou um espaço maravilhoso. Gente, é fila na porta final de semana. Que bacana. Você não consegue entrar lá no final de semana. Exatamente. Se você, antes da pandemia, se você já fazia uma boa gestão, você teve um caixa, ainda mais um restaurante mais antigo, tem uma reserva. Ele fechou. Para isso, ele precisava ter uma reserva boa. Sim. Porque aí ele formou. Então, quem teve essa possibilidade, né? Um outro restaurante que fez isso foi o Consulado Mineiro. Consulado Mineiro, conheço. Ele é bem também antiguinho. Fernando Carneiro. Então, ele se mudou para a Rua Pinheiros, um pouco mais abaixo de onde estava, fez um restaurante belíssimo. Então, ele está com bastante movimento, né? Agora, veja, ele está num ponto comercial interessante. Ali estão surgindo novos prédios, né? Então, tudo isso tem que estar mapeado quando você faz um planejamento para montar um negócio. Sim. E outra coisa, quanto de dinheiro você pretende investir? Nós vamos chegar nesse ponto agora, o investimento inicial e capital de giro. Mas antes eu vou dar um recadinho aqui da Provisão. Tá com os óculos maravilhosos, gente. Bora lá? Todo mundo sabe que eu sou apaixonada por óculos. Os meus óculos eu faço aqui na Provisão. Por quê? Porque aqui tem um atendimento maravilhoso e vão fazer o seu óculos de acordo com o seu rosto. Porque estética também. Então, gente, não perde tempo não. Vem pra Provisão, que inclusive tem óculos de grau e de sol.
não perde. Final do ano chegando, mulher adora óculos escuros e a provisão está com cada modelo lindo, 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 lindo. Esse aqui, meu, ó, é provisão. Lindo, aliás. Lindo, né? Tem cada óculos maravilhoso. E todos vêm com número de identificação aqui, sim? É que eu tirei o óculos agora, não chegou nada aqui. Legal, legal, que bacana. Eles são artesanais também. É, né? Então, os óculos deles são maravilhosos. Uhum. Desculpa que eu engasguei aqui também da tossida. Mas vamos lá, gente. Investimento inicial. Então, o que acontece? Você vai ter que ter um planejamento para saber o que você vai fazer, mas você tem que saber o quanto que você pretende investir naquilo. Então, se você pretende ter uma casa ampla para atender, por exemplo, 150 pessoas sentadas, você vai precisar de um investimento compatível para isso. Sim. O que acontece geralmente é que a pessoa assim, saiu da empresa, ganhou um fundo de garantia, ganhou a sua indenização e fala, vamos montar um restaurante. Sim. E acaba investindo todo o seu dinheiro da indenização na reforma, porque essa pessoa vai querer a coisa mais linda possível. Então, ele vai escolher com carinho, vai colocar coisas, às vezes desnecessárias, né? Vai comprar errado, né? Seria aí o quarto Lembrei de dele. um outro caso também, que eu vou até comentar aqui, não vou citar nomes, para não ser discreta, né, gente? O cara, na pandemia, ele resolveu fazer risoto para vender. Certo. Deu super certo, super certo. Olha só. Acabou a pandemia, ele resolveu montar um restaurante pequenininho, tá? Ele fazia na casa dele. Fazia na casa dele. Que legal. Tá? Ele vendia na casa. Na pandemia, dentro de casa mesmo, comprou as coisas lá e começou a vender. Pegou Sim. muito. Né? Bacana. E aí ele resolveu montar um restaurante. O restaurante pequeno tem o quê? Umas 20 mesas? Pequeno. Aí, sem saber nada, sem ir pro Sebrae, sem nada, foi atrás de um gerente maluco, colocou para trabalhar lá dentro 20 pessoas. Jesus, eles se trombavam, né? Esse é outro erro. Você achar que precisa de muita gente, quando na verdade muita gente atrapalha. Atrapalha. Imagina, ali não cabia, o negócio é pequeníssimo. E ele espera. Um garçom já dá conta da coisa. Talvez um gerente que seja sommelier também. Pronto, as duas pessoas iam casar, e um cozinheiro lá, um cozinheiro assistente de cozinha. Tá, 4 pessoas. Sim. 20? Eu só olhei pra cara dele e perguntei, onde você botou 20 pessoas aqui dentro? E aí? Deu um maior prejuízo, Com né? certeza. Deu um maior Com prejuízo. certeza. E as questões trabalhistas, elas são bastante complexas, sempre foram, porque você tem que depender do recurso humano para praticamente tudo que se trata no restaurante, porque é artesanal, né? Então você depende do ser humano para fazer aquele trabalho e essa pessoa tem que estar capacitada. Esse é um outro desafio muito grande, né? Agora, depois da pandemia, aconteceu um fenômeno muito interessante e preocupante que a gente tem observado. As pessoas saíram dos restaurantes, dos hotéis, porque os restaurantes fecharam, muitos demitiram a equipe toda, né? Os que não demitiram, eventualmente as pessoas pediram para sair da empresa, a gente soube de casos assim. Essas pessoas então foram para o comércio ambulante, foram para produzir marmitas em casa, foram para o mercado, muitas vezes para o mercado informal mesmo. O que acontece? Quando reabriu o mercado e que se precisou de pessoas para trabalhar, essas pessoas hoje estão estabelecidas com seus pequenos negócios. Sim. O que é bom, né? Por esse lado, o que acontece? O empresário, por sua vez, está sofrendo muita dificuldade para manter os seus negócios. Ainda mais em restaurantes, bares e restaurantes, né? A maior queixa é funcionário. Não conseguem funcionar, porque lógico, a gente precisa comer, gente. A gente precisa se alimentar, pagar aluguel, os boletos chegam, não quer saber se é pandemia ou não. Entendeu? Eles foram se lá e muitos deram certo.
Muitos deram certo. Porque não querem largar aquilo. Querem ficar com aquele pouquinho deles, mais garantido todo mês, entendeu? Com o seu próprio negócio, que é a coisa mais gostosa você falar, meu próprio negócio. É. E muitas vezes você está trocando 6 por meia dúzia no negócio, sabe? Sim. Então, por exemplo, restaurante por quilo. Suzy, restaurante por quilo é uma invenção do brasileiro. É muito interessante isso. Você encontra isso aqui. O brasileiro tem uma criatividade incrível, né? E é muito legal, né? Você ir no restaurante por quilo, você escolhe aquilo que você quer, você põe a quantidade que você quer. É um self-service de verdade. Você paga pelo que você está optando no seu prato, né? Mas se não for bem administrado, o prejuízo é gigantesco. Não, você sabe que agora que eu entendi, você falou isso, agora que eu entendi, que tinha um restaurante do lado da minha casa, que era self-service, então tinha uma comida boa, barata até, gostosa, já eu fui lá comer umas vezes. De repente, do nada, pum, fechou. Né? Fechou. Não consegue se sustentar. O que a gente costuma saber, assim? Eu faço muita consultoria para os estabelecimentos comerciais, empresas grandes, empresas pequenas também. Já há mais de 20 anos eu atuo como consultora, né, e mentora de negócios, e a gente observa um outro erro, um outro problema com muita frequência. A pessoa se preocupa com a comida, com a aparência da comida, com o salão bonito, o atendimento, mas não se preocupa com a ficha técnica que vai servir de base para o preparo de cada preparação, de cada prato. Então, assim, você começa o seu negócio tendo uma ficha técnica, ou seja, é a receita. É a receita de cada prato, com as suas características, as suas preferências, tudo, mas aquilo ali é o padrão em que você vai pautar todo o seu trabalho no dia a dia e adequadamente ao custo desses alimentos. Então, a ficha técnica ele é um balizador importante. Poucos estabelecimentos usam. E alguns fazem a ficha técnica, ou às vezes até contratam alguém especializado para produzir a ficha técnica, no entanto, não utilizam e ela fica desatualizada. Fica tudo no olhômetro mesmo, né? Mania brasileira, tudo no olhômetro. É verdade. Tu pega uma receita, a mulher tem o maior trabalho de passar receita de um prato maravilhoso na internet, aí tu vai fazer isso que você fala, que receita nada é assim, 2 pedaços de sal, 2 batatas, vai botando assim, entendeu? Aí você confia no próprio taco. Agora, quando se fala de um restaurante comercial, vamos combinar, ali você está lidando com vidas, com pessoas, você tem a responsabilidade da saúde pública, você tem a responsabilidade do salário daquelas pessoas. Então, você precisa trabalhar com profissionalismo. Então, assim, a minha grande recomendação, né, nesse papo aqui, acho que seria destacar o profissionalismo necessário para que você possa ter um negócio de sucesso. Sim. Restaurante dá lucro? Dá, né? Dá. Mas você precisa ter profissionalismo para administrar esse restaurante, a começar desde o planejamento, cardápio, a gestão, a apuração dos resultados. E quando você pega, isso aconteceu comigo, tudo pronto. O cara vende o restaurante com tudo, o pacote inteiro, tudo pronto. Então. É a mesma situação, né? Você quer uma solução caseira para um negócio profissional. Então, antes de fechar negócio, mesmo que seja com a porteira fechada, você tem que fazer uma pesquisa de mercado. A área de alimentação, eu costumo dizer, ou você é, assim, envolvido. É uma paixão, gente. Né? E é um sacerdócio. Você, quando gosta, você não sai dessa área. Você pode ver, um bom cozinheiro, ele está sempre dentro de uma cozinha. Se não é neste restaurante, ele está em outro restaurante, mas dificilmente ele muda de profissão. Né? Então, assim, quem tem a paixão, quem gosta do negócio de alimentação, acaba se dedicando de uma forma extraordinária. E quem não gosta, vou contar uma coisa para você, foge. Eu tentei longe. Eu tentei Foge muito fugir do fogão, mas ele me chama direto. Tá certo. É difícil,
Ai, doutora, são tantas perguntas que ficou aqui pendente, nosso horário já está acabando, você vai ter que voltar. Muito Porque prazer. eu quero saber de mais erros, os erros mais comuns, controle de qualidade, que eu acho Sim, importante. isso é importante também. Entendeu? Identificação do perfil do cliente. Sim. Entendeu? Então ficou tanta pergunta, mas ela vai voltar, né? Volta. Vai dar mais essa aulinha pra gente aqui. Muito obrigada, Suzy. Foi um É, prazer, sim. E pode contar com a gente. Você quer deixar seus contatos? Sim, eu vou deixar então um e-mail que as pessoas podem me procurar, né? gil2advisor@gmail.com. E eu estou à disposição. Gente, ótima consultora aí, você que pensa em abrir um restaurante. Agora está chegando o final do ano, 13º pingando, fundo de garantia pingando. Então, antes de você montar o seu restaurante, passa um e-mail aqui. Conversa com a gente. Conversa com ela. Procure o Sebrae, eles têm assistência, consultoria também, então eles podem te ajudar bastante, tá certo? E eu também estou à disposição, né? A gente é especializado nessa área de controle de qualidade, garantia de qualidade, né? Então a gente tem uma paixão muito grande por essa área e eu estou às ordens. Ah, que bom. Vai voltar aqui, ó. Vou guardar até para chegar com um monte de pergunta aqui pendente. E a gente vai ficando por aqui. Não deixa de me seguir nas minhas redes sociais, Suzy Aires, no Instagram. Girando com Suzy Aires agora no Instagram e no meu canal do YouTube. Vai lá, se inscreva, deixa o seu joinha, ativa o sininho que você fica sabendo de tudo que está acontecendo, gente. É Suzy Aires Oficial no meu canal. E não deixa de pegar a programação daqui, da TV Relacionamento. Tá bom, meu povo? Um beijo, fiquem com Deus e ó. Tchau!